Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus pelo privilégio que o Senhor nos confere nesta noite, de poder estar servindo a Ele, adorando a Ele, numa data tão especial para nós. Como é bom pertencer a esta igreja. Como é bom servir ao Senhor nesta igreja. Quero aproveitar que você está de pé, convidá-lo a abrir a tua Bíblia comigo. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Nós leremos o versículo de número 1 até o versículo de número 4. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 1 até o versículo 4. Enquanto você localiza, quero aqui deixar os meus agradecimentos ao nosso pastor Nelson. Muito obrigado, pastor, por nos receber. Deus abençoe a irmã Ivonete. Sempre um privilégio servir. E também quero aqui agradecer ao pastor Rodrigo, que entrou em contato conosco. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Cumprimentando o pastor Rodrigo, cumprimento a todos os obreiros aqui na nossa retaguarda. E trago também uma saudação do nosso pastor presidente ali em Ariquemes, nosso pastor André Luiz, que manda um abraço ao pastor Nelson e também uma saudação a toda a igreja. Recebam em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 10 diz-nos assim: irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Podeis vos assentar, por gentileza. Queridos e amados irmãos, esse texto me veio ao coração, e meditando nele, nesta passagem aonde nós vemos dentro deste contexto, quando o apóstolo Paulo vai escrever esta carta à igreja de Corinto, durante a sua estadia ali em Éfeso, o apóstolo Paulo vai direcionar a carta a uma igreja que estava situada em uma cidade muito influente do Império Romano. Esta cidade era um centro comercial, político, religioso. Dentro desta cidade havia o famoso templo de Afrodite, aonde atraía as pessoas ali da região, se tornando também um símbolo de luxúria, de paganismo. E muitos irmãos que se converteram à fé ainda traziam consigo algumas influências dessa antiga vida. E Paulo entende a necessidade de escrever a esses irmãos que possuía esta igreja. A Bíblia vai nos esclarecer que ela era uma igreja que talvez nós, olhando, até desejaríamos uma igreja como essa, onde a Bíblia diz que ela tinha abundantes dons, tinham todos os dons, mas a Bíblia vai dizer que lhes faltava maturidade. Mesmo sendo uma igreja que tinha os dons espirituais, Paulo vai escrever dizendo que havia divisões, imoralidade, disputas, orgulhos e uma perigosa autoconfiança, pois eles entendiam e pensavam que por ter os dons espirituais, por ter esta experiência, isso apenas bastava. Mas quando chegamos no capítulo de número 10, Paulo vai orientá-los e ele vai trazer o exemplo, usando para eles a caminhada do povo de Israel no Egito. E Paulo vai mostrar a esta igreja que tinha tantos dons, que tinha
tanta diversidade, mas que vivia dentro desse orgulho, dentro dessas divisões, dentro dessa imoralidade. Paulo vai mostrar a eles que a igreja do deserto, que atravessou com Moisés o deserto, foi a igreja que mais viveu experiências extraordinárias com Deus. Não teve um povo como o povo que atravessou o deserto, que vivenciou tanta manifestação do sobrenatural como eles. Paulo vai escrever dizendo que eles foram batizados na nuvem, batizados no mar. Eles foram guiados pelo próprio Senhor através da nuvem. Eles foram alimentados pela comida espiritual, o maná celestial. Eles beberam da bebida espiritual. Eles viram a manifestação do sobrenatural. Eles vivenciavam diariamente os milagres de Deus. Mas Paulo vai dizer, mas não entraram na terra. Mesmo assim muitos padeceram. E isso nos faz entender, já nesta introdução, que a experiência espiritual, ela não substitui um relacionamento com Deus, nem a nossa obediência. Eles viveram o sobrenatural, eles viram a manifestação de Deus, mas por não obedecerem, mas por não se submeterem, eles participaram dos milagres, mas se afastaram do Deus dos milagres. Eles viram o mar se abrindo, mas mesmo assim morreram no deserto. Eles beberam da água que saiu da rocha, mas não entraram em Canaã, porque eles não praticaram a obediência ao Senhor. Então isso nos mostra que não basta apenas nós termos a experiência, é necessário continuarmos fiéis àquele que está nos direcionando. Aleluia. E Paulo então, ele vai revelar algo interessante aqui no versículo de número 4. Ele vai dizer, olha, pois eles comeram da comida espiritual, eles beberam da bebida espiritual, pois a pedra espiritual que os seguia, a pedra era Cristo. Ele está dizendo primeiro que durante a trajetória do deserto, a pedra seguia. E aí ele vai trazer um esclarecimento. E esta pedra que os seguia era Cristo. Paulo está dizendo para eles, olha, Cristo não apareceu em Belém. Cristo já caminhava no deserto com o povo. Quando nós olhamos para a Bíblia toda, nós vemos Cristo. A rocha que atravessou as escrituras inteiras. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos a rocha sendo a provisão do povo. Quando olhamos para os evangelhos, nós vemos ele sendo a nossa redenção. Nas epístolas, a rocha é a nossa fundação, o nosso fundamento. E na consumação, a rocha é juiz e rei. A rocha segue. A rocha acompanha. E Paulo está dizendo, a rocha os seguiam. E eu te trago uma notícia, não parou. Ela continua nos acompanhando. A rocha está conosco. A pedra os seguia. Então entendamos que, primeiro, se a pedra é Cristo, dentro do exemplo que Paulo utiliza da travessia do povo de Israel no deserto, eu entendo em primeiro lugar que Cristo é a rocha da provisão na caminhada. Quando nós vamos para o livro de Êxodo capítulo 17, a Bíblia vai nos retratar o cenário do povo em Refidim. Refidim significa lugar de descanso. Mas enquanto o povo está em Refidim, no lugar de descanso, a Bíblia diz que o povo estava com sede, não tinha água para beber. E quando eles se encontram nesse cenário, o povo de Israel, e penso que talvez esse seja só um problema deles, quando eles viam a dificuldade, eles começavam a murmurar.
E eles começaram a murmurar contra Moisés. E Moisés disse: Senhor, o teu povo murmura, o que fazer? Deus diz: está vendo a rocha? Fere ela, e quando você ferir a rocha, vai sair água. Moisés vai obedecendo o comando de Deus, fere a rocha, e quando ele fere a rocha, sai água, sacia o povo, e o povo se satisfaz, porque Cristo é a rocha da nossa provisão. Quando Paulo diz que a rocha seguia, ele está dizendo: se Cristo estiver junto, a provisão é certa. Se Cristo estiver conosco, a provisão é certa, porque a rocha que segue é a rocha da nossa provisão. Porém, irmãos, tempos depois, Números capítulo 20 vai mencionar que agora o povo está em Meribá, e outra vez eles estão com sede e não tem água. E outra vez eles começam a murmurar contra Moisés. Até parece que a memória deste povo é tão curta, que eles se esqueceram que quando em Refidim acabou a água, Deus fez água jorrar da rocha. Mas outra vez eles estão murmurando. E agora Moisés se aproxima diante do Senhor e diz: Senhor, o povo murmura de novo, porque estão com sede, o que fazer? Deus diz: está vendo a rocha? Vai lá e conversa com ela. Fala com ela, porque quando você falar, vai sair água. Mas a Bíblia vai dar um detalhe interessante. A Bíblia diz que Moisés estava irado. E é importante isso entender, pois a Bíblia diz que Moisés era um homem muito manso. Mas até um homem muito manso está irado por causa da murmuração do povo. Moisés ouviu de Deus: fala com a rocha. Mas a Bíblia diz que ele foi à rocha e a feriu 2 vezes. E quando ele fere a rocha, saiu água. O povo se saciou. Parece que deu certo, porque alguns imaginam que porque deu certo, está certo. Mas para Deus, os fins não justificam os meios. Deus não mandou Moisés ferir. Deus disse: fala com a rocha e ela vai jorrar. Moisés feriu, parece que está tudo certo, mas em Deuteronômio 32, no fim da vida de Moisés, Deus diz: eu vou te mostrar a terra. Você vai ver a terra, mas não vai entrar na terra, por causa do que você fez ao desobedecer quando eu mandei falar e você feriu. Parece, irmãos, que Deus está sendo até pesado demais na sentença que ele dá a Moisés. Afinal, deu certo. Afinal, resolveu. Afinal, o povo estava murmurando. Afinal, ele fez e aconteceu. Parece que Deus está sendo pesado. Mas aí Paulo diz: é que a rocha, é que a pedra é Cristo. E o que isso significa? Isso significa que se a rocha, se a pedra é Cristo, Cristo não pode ser ferido 2 vezes. Cristo só pode ser ferido uma vez. A Bíblia é Deus mostrando: oh Moisés, a cruz é suficiente. Não precisa 2 cruzes, não precisa pendurar ele no Calvário de novo. A cruz é bastante, uma vez. E é por isso que o escritor aos Hebreus escreve lá no capítulo 9, versículo 28, dizendo: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos. Primeiro ele é ferido,
Aí o profeta Isaías profetiza dizendo: ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Zacarias pergunta para ele: que feridas são essas? E ele responde: são as feridas na qual fui ferido na casa dos meus amigos. A rocha estava sendo ferida, subiu no Calvário, foi ferido por nós. Assim como a rocha ferida no deserto jorrou água para saciar o povo, assim Cristo no Calvário, ferido, jorrou vida para nós. Mas o negócio está agora: se foi ferido uma vez, não precisa ferir de novo. Se feriu uma vez, agora é só falar. Aí Jesus aparece dizendo: tudo o que pedirdes em meu nome, eu o farei. Aí mais à frente ele continua dizendo: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo que pedirdes vos será feito. Sabe o que Deus está dizendo? Uma vez ferida, uma vez a cruz levantada, agora é só pedir que jorra. Agora é só pedir que jorra. Agora é só pedir que jorra. Não precisamos pendurar Jesus no madeiro. A rocha já foi ferida. Agora é só falar no nome de Jesus, 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 que tudo, aleluia, tudo que pedirdes em meu nome vos será feito. É só pedir. É só falar com a rocha, que ela ainda continua jorrando. Aleluia, eu sinto graça de Deus aqui nesta noite. Aleluia, é só falar. Eu tenho uma avó de 96 anos de idade, aquelas irmãs do círculo de oração. Irmã Luzia é daquelas irmãs que um dia ela me chamou e disse assim: meu filho, eu acordo 4 horas da manhã e vou orar. Depois que eu oro, eu levanto e faço café e volto a orar. Depois que eu oro, eu levanto, tomo café e dou café para o seu avô e volto a orar para começar o dia. Passou-se alguns dias, ela me chamou e disse: meu filho, sabe o que Jesus disse para mim? Eu disse: o que, vó? Jesus mandou dormir menos e orar mais. Eu disse para ela: eu não vou nem perguntar o que ele vai falar para mim. Mas a irmã Luzia chegou já aos seus 96 anos de idade. Ela não consegue ficar muito tempo mais de joelhos. E ela está enfrentando uma crise que ninguém sabia, nem o meu avô. Porque para ela Jesus só vai ouvir se ela estiver de joelhos. Pois ela acostumou a estar de joelhos. E como ela não consegue ficar muito tempo de joelho, ela acha que ela está falhando com Jesus. Até que um dia ela chegou no culto. O pregador chegou no culto e ninguém sabia do que a irmã Luzia estava pensando. O pregador está pregando, de repente ele para, vira para a irmã Luzia e diz assim: a senhora aí, o Senhor manda te dizer que quando a senhora for falar com ele, a senhora pode falar de joelho, de pé, sentada, deitada. Porque quando a senhora fala Senhor Jesus, ele já senta do lado da cama e diz: fala, Luzia, que eu estou te ouvindo. Eu estou aqui dizendo: a rocha já foi ferida. Agora é só falar, que os ouvidos dele estão atentos para aqueles que falam no nome dele. Aleluia. Cristo é a rocha da provisão da caminhada. Mas em segundo lugar, Cristo é a rocha que nos dá acesso ao Pai. Do mesmo contexto de Êxodo, da trajetória do povo de Israel no deserto, a Bíblia vai nos dizer que um determinado dia Moisés estava com o Senhor e o povo fez um bezerro e Deus mandou Moisés descer. Seguindo adiante, Deus diz depois para Moisés: Moisés,
eu não vou mais com este povo, porque este povo é pecador. Deus está dizendo, eu estou cansado de ver esse povo pecando. Mas Deus vai fazer uma contraproposta para Moisés. E talvez se Deus fizesse essa contraproposta para nós, muitos já ficariam satisfeitos. Deus diz, eu não vou, mas eu vou mandar o meu anjo com você. E a proposta do anjo é, os teus inimigos ele vai destruir, os heteus, os heveus, todos esses o anjo vai destruir. Já parou para pensar, irmãos? Deus chegando para você dizendo, eu não vou, mas vou mandar o meu anjo, e os teus inimigos vão ser inimigos dele, e ele vai vencer todos. Muita gente ia dizer, glória a Deus. Porém, alguns capítulos antes, Deus tinha dito algo para Moisés. Deus diz, olha Moisés, o anjo não tem misericórdia. No primeiro pecado, ele mata. Moisés, como um bom pastor, e um bom pastor conhece as suas ovelhas, Moisés disse, se esse anjo for com a gente, é perigoso amanhã não amanhecer ninguém vivo. E olhe lá se ele poupar eu. Virou para o Senhor e disse, Senhor, a proposta do anjo é boa, mas quando o Senhor me chamou e eu disse que eu não tinha condição, o Senhor não falou nada de anjo. O Senhor disse, eu serei contigo. O anjo é bom, mas eu quero a tua presença. E tem mais, Senhor. Se o Senhor não for, não precisa mandar anjo não, que ninguém vai sair daqui sem a tua presença. Eita, aleluia. Deus olha para Moisés e diz, tá bom Moisés, irá a minha presença contigo e vai te fazer descansar. Aí Moisés, irmãos, você já viu quando uma criança ela pede uma coisa para o pai e ela percebe que o sim veio de primeira e que a oportunidade está aberta para pedir naquele dia, e ela quando recebe o sim ela já engata o segundo pedido? Moisés foi desse jeito. Ele disse, eu quero que a presença vai, se ela não for, não vou. Deus disse, vai. Moisés diz, hoje está bom para pedir. Ele já engatou o segundo pedido. Diz, tem mais uma coisa, Jeová. O que, Moisés? Eu rogo-te que me mostres a tua glória. Deus olhou e disse, Moisés, agora tu me apertou sem me abraçar, porque homem nenhum viu a minha glória e pôde resistir. Mas Moisés está insistindo, eu quero. Moisés insiste tanto que Deus disse, você quer mesmo? Quero. Então já que você quer tanto a minha glória, hoje eu vou fazer o que eu nunca fiz. O que, Moisés? O que, Senhor? Hoje eu vou te colocar naquela rocha, vou colocar minha mão sobre a fenda e vou passar com toda a minha bondade e misericórdia. E quando eu passar, eu tiro a mão e você me vê pelas costas. Permita-me a ousadia de traduzir isso na linguagem do Aminadab. Deus está dizendo para Moisés, já que você quer, hoje eu vou fazer o que eu nunca fiz. O quê? Hoje eu vou fazer do monte passarela, vou fazer da pedra camarote, vou vestir as minhas vestes de bondade e misericórdia e vou desfilar neste monte. E quando eu passar, tu vai ver a minha bondade. Irmão, olha aqui para mim. Imagina Moisés na fenda da rocha, Deus tampando a fenda e pisando no monte, e Moisés do lado de dentro não vendo nada e dizendo, Deus está aqui. E aí eu te pergunto, como é que Moisés sabe que Deus está se não está vendo?
é que Êxodo 19 diz que quando Deus descia no monte, o monte fumegava e tremia. Aí o salmista escreve no Salmo 68 que quando Deus descia o monte se movia. Aí Miqueias diz: quando ele desce o monte se derrete. Aí Isaías diz: quando ele vem o monte treme. Aí o salmista diz lá no Salmo 114: tem mais, quando ele desce no monte, o monte sai saltando igual o carneirinho. Eu imagino Moisés dentro daquela fenda, Deus pisando, o monte saltando, Moisés tremendo e dizendo: ele chegou, ele está aqui, ele está aqui, porque a presença dele é perceptível quando ele passa. Quando ele passa, aleluia, aleluia, aleluia. Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Se você me perguntar: evangelista Aminadab, tu está vendo alguma coisa? Tu viu o varão de branco? Tu viu o anjo? Tu viu asa de anjo? Eu não vi nada. E como tu sabe que ele está? Eu não vi nada, mas estou sentindo tudo. Ele está, é perceptível, é notório. Tem 115 anos que ele pisou aqui e não parou de andar mais, não parou de passear mais. E aqueles que estão em Cristo podem sentir a sua glória. Aleluia, aleluia. Se você está na fenda da rocha, tu pode sentir ele agora, agora, agora. Porque eu não tenho dúvida do que estou dizendo. Ele está passando, ele está caminhando hoje aqui. E aqueles que estão escondidos em Cristo, sente, percebe, recebe, glorifica e adora. Aleluia. Mas aí Paulo diz: a pedra é Cristo. Aí voltamos para o Calvário. A pedra está sendo pregada. Era costume dos romanos quebrar os joelhos daqueles que estavam pendurados no madeiro. Os romanos pegam a ferramenta, quebram os joelhos do ladrão da direita, do ladrão da esquerda, mas quando chega na cruz do meio, o salmista grita dizendo: nenhum dos seus ossos será quebrado. O soldado troca a ferramenta por uma lança. E a Bíblia diz: e com uma lança o transpassou. Sabe o que está acontecendo? A rocha estava abrindo a fenda. Aí o escritor aos Hebreus começa a gritar dizendo: agora temos, portanto, ousadia de entrarmos no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ele está pregado dizendo: eu já abri, agora em mim você tem acesso à glória do Pai. Em mim. Se você está em Cristo, você se alegra. Se você está em Cristo, você tem acesso à glória. Se você está em Cristo, você recebe Ele. Porque em Cristo, na rocha, nós temos acesso à glória do Deus eterno. Cristo é a pedra que nos dá acesso ao Pai. Mas em terceiro lugar, Cristo é a pedra de alicerce da igreja. Mateus capítulo 16. Em Cesareia de Filipe, Jesus pergunta aos seus discípulos:
O que dizem os homens que eu sou? Eles começam a dizer, uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias. Jesus para e pergunta, e vocês, o que dizem que eu sou? Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz, não foi carne nem sangue que te revelou, senão meu Pai. Jesus vai fazer uma declaração linda. Ele vai dizer, e tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Só que a expressão aqui, quando Jesus diz, tu és Pedro, é Petrus, é pedra pequena, é pedregulho. Mas quando Jesus diz sobre esta pedra, a expressão pedra aqui é Petra, é pedra grande, rochedo. Jesus está dizendo, ô Pedro, tu é um pedregulho, tu é uma pedrinha pequena, mas sobre esta pedra grande, sobre este rochedo forte, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja não está fundamentada em Pedro, a igreja está fundamentada na pedra grande, no rochedo forte, aquela pedra principal de esquina, e é por isso que ela é inabalável. Passam reinos, passam filosofias, passam reis, passam grandes, mas a igreja permanece, porque o nosso fundamento é Cristo, a pedra de esquina. A igreja está fundamentada nele, porque a pedra é Cristo e ele é o fundamento da igreja. Mas para concluir agora, Cristo é a pedra que colocará fim ao sistema humano. Daniel capítulo 2, o rei Nabucodonosor vai ter um sonho, que ele fica atormentado, e ele vai chamar os magos, os encantadores, os caldeus, e diz, eu tive um sonho e preciso da interpretação. Porém vocês têm que me dizer o que eu sonhei e interpretar. E se não fizerem, vão morrer. Daqui a pouco ninguém conseguiu, foram atrás de Daniel para matá-lo, porque ninguém conseguiu interpretar. Daniel disse, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo. Contaram para Daniel. Daniel disse para o rei, ô rei, dá um tempinho aí, deixa eu falar com os meus amigos ali, conversar com ele. Daniel foi, reuniu os amigos, falou, vamos orar, porque senão todo mundo vai morrer. E a Bíblia diz que depois de orarem, Deus revelou aquele mistério a Daniel. Daniel se apresenta na presença do rei e diz, o teu sonho foi o seguinte, tu viu uma grande estátua. Essa estátua tinha cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventre e coxa de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. Essa estátua, ela não é uma estátua qualquer, ele é um panorama revelado por Deus, mostrando a ascensão e queda dos impérios mundiais até o reino messiânico. A cabeça de ouro representa o Império Babilônico, que foi consolidado por Nabucodonosor. Os peitos e braços de prata, o Império Medo-Persa através de Ciro Grande. Depois os ventres e as coxas de bronze, a Grécia através de Alexandre o Grande. Depois as pernas de ferro, representando o Império Romano. É tão interessante que são duas pernas representando a divisão que viria anos após de Roma Ocidental e Roma Oriental. E os dedos dos pés, que representam um bloco de nações, que Daniel depois vai dizer lá no capítulo 7, e também João vai escrever lá em Apocalipse 17, sobre 10 reis. Esses 10 reis se unirão ao anticristo para tentar eliminar Israel da terra. Este é o cenário. E a pedra? Acabou tudo? É esse o sonho? Daniel diz, não, tem mais. Eu vi uma pedra cortada sem auxílio de mãos, que desceu e bateu no pé dessa estátua e destruiu com tudo
Aí parece que eu vejo Daniel falando e João olhando e dizendo: ei, eu também vi. Eu vi ela descendo. Como, João? Aí João vai dizer que quando estiverem todos reunidos contra Israel entre o Monte das Oliveiras e as nações em volta para exterminá-lo. Aí ele diz: eu vi o céu se abrindo e a pedra descendo montada no cavalo branco. Os seus olhos eram como chamas de fogo, tinha diademas na sua cabeça, da sua boca saiu uma espada aguda, no seu manto sob a sua coxa escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a pedra vai descendo. Mas sabe o que é interessante para a gente concluir? É interessante que existe uma profecia que os judeus acreditam que o Messias, quando ele vier, ele adentrará pela porta do Oriente, a porta dourada. E esta é a crença dos judeus, que o Messias virá e adentrará pela porta dourada, a porta do Oriente. Conhecendo esta profecia e esta crença, quando o Império Otomano entrou em Jerusalém, o sultão Suleiman, ele mandou construir um muro na frente da porta, como se estivesse dizendo: se o Messias vier, ele não pode entrar. Passou um tempinho, Suleiman disse: um muro é muito pouco, vamos fazer um cemitério na frente, porque judeu não pisa em cemitério alheio. Então, se esse Messias realmente vir, ele não vai poder entrar. Ele só esqueceu de ler Zacarias, que Zacarias diz que quando a pedra descer, vai pisar no monte, o monte vai abrir em dois, vai cemitério para um lado, cemitério para o outro, e a pedra dizendo: vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando, porque a rocha é Cristo. Eu não sei, mas se esta noite você tem algum motivo para levantar a tua mão e glorificar a rocha da provisão, a rocha que nos dá acesso, a rocha que é o nosso fundamento, e a rocha que colocará fim a este império mundial, a este governo humano, estabelecerá o governo da rocha, levante a tua mão. Por favor, é 115 anos falando desta pedra. E se você é crente, pentecostal, assembleiano, que tem glória de Deus na boca, batizado com o Espírito Santo, eu te convido, abre a tua boca e glorifica o Deus que está no céu, pois a pedra passeia entre nós esta noite.